Amém. Glória a Deus. Vamos orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos render a Ti, Pai. Senhor, vai preparando cada coração, Senhor. Vai removendo toda ansiedade, tudo aquilo que possa roubar a Tua palavra, Senhor. Que a gente tenha a calma, Senhor, e a paz para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito. E eu quero declarar, Senhor, que nós vamos sair daqui, Senhor, cheios, transbordantes, Senhor, prontos para viver uma semana, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, Henrique, abre para mim, por favor, em João 15. A gente vai ler do 1 ao 12. E desde já a gente vai começar a praticar aquilo que eu vou falar. Aos pouquinhos vocês vão entender. Mas eu quero que, enquanto a gente lê, a disposição do seu coração seja completa e a sua atenção não seja dividida. Que você deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração aquilo que eu nem vou falar. Porque a palavra de Deus tem esse poder, né? Então, enquanto você lê, abre o teu coração. Amém? Então, vamos ler junto aqui. Pode ser na NVI, por favor, para a gente ler igual. No meio, tá certo. Só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Senhor, Tua palavra, Senhor, é perfeita, ela é completa, Pai. Vem, Senhor, com o espírito de entendimento, de revelação sobre nós, Senhor, para que o Senhor possa entrar no mais profundo do nosso ser, Senhor. Que a gente não leia, Senhor, desatentamente, Senhor, mas que a gente seja diligente em ouvir e obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É muito tremendo assim a comparação, né, que o Senhor faz com a videira, né? E nós como ramos que precisamos permanecer nele. Quando eu leio, tantas vezes repete, né, esse termo, né, do permanecer nele. Para mim isso tem a ver com essa constância da intimidade. Eu estou ali habitando, sabe, nesse lugar da presença, consciente da presença, em constante comunhão com o Pai, sabe, aquela conversa interna com o Espírito Santo o tempo todo. Porque permanecer, gente, é diferente de estar só. Cheguei. Permanecer é um contínuo, né? O outro dia falou aqui, né, dessa coisa da fé, que é ouvir e continuar ouvindo. Então, o permanecer é o continuando, estando nele. E muitas vezes na nossa vida religiosa, na nossa
concepção religiosa de Deus, a gente pensa assim, não, mas eu já aceitei Jesus, estou na videira. Quem não lê isso aqui com atenção vai ser surpreendido no último dia, quando o Senhor falar para ele, olha, desculpa, eu não te conheço, não sei quem você é, porque você foi um desses ramos que foi lançado fora. Porque se você não lê com atenção, você não vai entender que não é só chegar e aceitar o Senhor, é permanecer nele todo dia, todos os dias, o tempo todo. O permanecer, gente, é um contínuo entregar. É continuamente entregar. E não é exatamente só sobre isso que eu quero falar, mas para que isso aconteça, o nosso Pai, que é o agricultor, estabeleceu algumas coisas. Porque a gente sabe que a videira, ela só cresce e frutifica se ela estiver sendo colocada em uma estaca, né? Eles chamam de treliça, né? Vou chamar de treliça aqui para vocês saberem o que é aquelas madeiras, né? Que sem esse suporte, a videira morre, ela não frutifica. E eu estou lendo um livro muito legal esses dias, ele fala um pouquinho sobre isso, e ele fala que Deus, então, ele estabelece algumas regras, né? E vamos ser realistas, gente, nós seres humanos, sem regras, sem disciplinas, sem rotinas, nós somos um caos, certo? Então, assim, o Senhor conhece a nossa natureza, sabe exatamente do que a gente precisa para ser consistente, para permanecer nele. Por isso ele criou os mandamentos. E por isso quando a gente lê lá em cima, ele fala assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, versículo 10, permanecerão no meu amor. Certo? Então, vamos pensar que esses mandamentos são certas regras que a gente vai falar aqui. E eu achei interessante que nesse livro o autor fala que a palavra regras, ela vem de régua, que é a mesma palavra também usada para essas treliças que sustentam a videira. Então eu quero que a gente imagine que existe essa estrutura, né, necessária. E de fato, o que é essa estrutura, assim, afinal de contas, né? O que são essas práticas? O que é isso que a gente precisa fazer, né? E eu vou ler aqui um trechinho do livro que eu achei bem interessante. O livro se chama, em inglês, eu acho que não tem ainda em português, mas em português seria A Implacável Eliminação da Pressa. É o título de John Mark, gente, que livro. Quem puder ler, depois ler, eu passo para vocês. Aí ele fala assim, o que uma treliça é para a videira, a regra de vida é para permanecermos nele. É uma estrutura, nesse caso, uma agenda e um conjunto de práticas para tornar o permanecer a busca central da sua vida. É uma forma de organizar toda a sua vida ao redor da prática da presença de Deus. Vou repetir isso aqui, ó. É uma forma de organizar toda a sua vida ao redor da prática da presença de Deus. Aí ele dá os exemplos: trabalhar, descansar, brincar, comer, beber, passar tempo com os amigos, fazer compras, ser atualizado das notícias, tudo a partir de um lugar de profundo amor e desfrute da presença do Pai. Quando o Senhor começou a me mandar slow down, diminuir o ritmo, olha que isso já tem muitos anos, ele começou a falar comigo, né? Ele, ao mesmo tempo ele falava comigo, minha filha, você tem que aprender a contemplar o momento presente, né? Existe uma dádiva no agora, no hoje, que é só no hoje que existe a felicidade. Você pode ver qualquer coach, psicólogo, neurocientista, quando fala de felicidade, está sempre associado à capacidade da pessoa viver o momento presente, né? E em Deus, gente, isso é ainda mais importante, porque é no presente que eu me encontro com Ele. Eu não vivo em Deus de experiências que eu passei, eu vivo nele, permanecendo nele. Então, a partir desse lugar onde eu e ele somos um, eu faço qualquer outra coisa.
né? A gente tende a ser religioso, pensar, não, mas eu não estou no meu momento de oração, sei lá, estou no trabalho, então eu me afasto completamente, né? O que é o me afastar? É a atenção. E nesse livro ele também fala algo que eu acho muito interessante, que a gente pensa que a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo ou o dinheiro, certo? Só que ele fala, não, é a nossa atenção. Porque eu posso ter tempo, mas a minha cabeça não está naquilo. E hoje, gente, o que mais rouba a nossa vida são as distrações. Toda a mídia social ela é feita pensada em roubar a sua atenção. Enquanto roubar a sua atenção, está roubando a sua vida ali, o seu tempo, o seu dinheiro e tudo mais. Mas assim, porque você deu atenção. E a vida no Espírito, ela requer de nós uma atenção, gente, tão profunda. As coisas no Espírito, elas requerem uma atenção, um awareness, né, de Deus, uma consciência da presença. A sabedoria, gente, o que a palavra fala sobre a sabedoria? Se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Gente, não é uma coisa que eu acho, peguei. Sabedoria, ela exige uma atenção, uma busca, um ir atrás, sabe? Uma intencionalidade. As coisas do alto, elas exigem uma intencionalidade, uma atenção. E se eu não pratico dar atenção para Deus, facilmente eu sou enrolada pela gestão desse mundo presente. A gente está numa era que a gente está sendo assim bombardeado o tempo todo. A nossa atenção ela é competida, né? Então assim é muito importante que a gente vigie nessa área, né? Aí eu peguei aqui um pouquinho sobre essa questão. O que acontece com uma videira se ela não tem estrutura? Botei lá no chat de PT para me ajudar. O que acontece com a videira, gente? Olha que interessante. Os ramos crescem de forma desordenada, se arrastando pelo chão. Os frutos ficam expostos à umidade, sujeira e pragas e estragam com mais facilidade. A planta gasta energia tentando se sustentar. Achei isso aqui tão lindo. Cara, a gente gasta a nossa vida tentando se sustentar. Seja espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Quantas vezes a gente, ao invés de descansar no fato de que eu estou permanecendo na videira, eu acho que eu é que tenho que me sustentar. Sou eu que tenho que fazer e acontecer. E até no mundo espiritual, nas vitórias contra o pecado, às vezes a gente age na carne, né? Achando que não, mas isso eu tenho que fazer isso. Ao invés de ir na fonte, ao invés de take the time, sabe? De tomar o tempo para ir buscar a fonte, a gente tem preguiça, porque a nossa mente, a verdade é que a nossa mente está viciada em não parar. E a gente não tem a paz de espírito para esperar o tempo que for necessário, para quietar a mente na presença do Senhor. E a gente vai vivendo a vida como se a gente pudesse viver a vida. A gente não pode. A gente não tem a menor condição de fazer nada sem Ele. Isso é muito sério, né? E tudo isso, como é possível permanecer nele, né? Como que eu viro um ramo que permanece? Não tem como fazer isso sem a renovação da mente, né? E esse tudo o Senhor tem falado, gente, eu só estou aqui falando mais do mesmo, né? Porque o Senhor tem repetidamente aqui falado com a gente sobre isso. Mas existe um conceito assim que eu acho que às vezes passa batido, sabe? Que é olhar para a vida de Jesus. Não só quando a gente lê na palavra, não lê só o que ele falou, mas lê o que ele fez, sabe? Quando você... Eu não sei quem lê biografia aqui, mas às vezes eu gosto de ler biografia de pessoas que, sei lá, fizeram coisas que eu admiro, né? Os heróis da fé, sei lá, tem uns livros bons assim. E a gente lê, eu leio muito pensando assim, poxa, como será a rotina de uma pessoa assim? Eu não sei se você pensa isso, eu sempre penso isso. Como que ele organizava o dia dele? Para mim isso é
revela muito, né, sobre a pessoa. E o Senhor Jesus, gente, olha que coisa linda. Eu vou ler umas coisas aqui que a gente chega à conclusão ao ler os 4 evangelhos. Jesus não andava ansioso, não tinha pressa. Ele tinha tempo de qualidade, né, a sós com Deus, meditava na palavra, tinha perfeita comunhão com seus amigos, tinha tempo de qualidade com eles. Ele falava palavras que edificavam. Ele andava em amor e na presença de Deus. E algumas coisas eu peguei desse livro, então eu sempre leio muitas coisas, né? Mas esse livro que fala sobre a pressa, ele chega a 4 princípios, né, que Jesus praticava. Silêncio e solitude. Gente, vamos ser sinceros aqui, principalmente para os mais novos, mais novos aí, em nome de Jesus, vamos ouvir. É tão difícil ficar quieto, right? So hard to be still. Não fazer nada. Pede para um adolescente, não faz nada, fica quieto. Gente, a gente que é adulto já fica tremelique, porque está cada dia mais difícil, né? Mas, quer saber a verdade? Sem silêncio, sem você aquietar sua alma, seu pensamento, você não vai ouvir o Espírito Santo. Não vai. Porque ele fala quando você cala. Se você não se calar internamente, você não vai ouvir. Então existe uma prática, a prática de ficar quieto na alma, no espírito, para conseguir ouvir Deus, né? E muitas vezes esse silêncio exige uma solitude, que cara, eu vou me separar de todo mundo que está à minha volta, porque eu também não posso ficar ouvindo barulhos. Você pode falar qualquer desculpa, porque, gente, pelo amor de Deus, eu falando isso aqui de um lugar de quem está saindo em nome de Jesus desses vícios todos doidos desse mundo. Mas não adianta, você pode falar o quanto você quiser, não dá para fazer isso por causa disso, eu não posso fazer isso, porque eu não sei o que você pode dar todas as desculpas, tudo bem. Mas o fato você não vai encontrar Deus. I'm sorry, não é compatível, né? Assim, tem que ter isso. Jesus praticava o Shabá, né? O descanso, princípio. Se você for estudar a fundo isso, uma vez eu até falei bastante sobre isso aqui. Gente, o Shabá é nada mais do que parar. A própria palavra quer dizer exatamente isso: parar. Para tudo. Para tudo. Você vai ficar ali, só contemplando, adorando. Sabe? Quando você está ali só existindo na presença do Senhor. Isso era uma prática. Imagina que era toda semana, e ao longo do ano eles tinham épocas que era uma semana inteira. Só disso. Tem que ser importante. Só que hoje em dia a gente não consegue muito parar. Porque o mundo diz que não, que quanto mais produtivo você for, melhor. Outro princípio: simplicidade. Vai ver se Jesus ficava gastando o dia inteiro no shopping. Se ele ficava o dia inteiro procurando uma coisa melhor e mais legal e mais bonita e mais importante. Mas não. Jesus tinha tudo que ele precisava. E estava bom pra caramba. Porque a contemplação do momento presente faz você perceber que você não precisa de muita coisa. Sabe? Tá ali com os amigos. Gente, sério mesmo, pega um peixinho fresco, né, Sidney? Em nome de Jesus, foi de bom. Pega um peixinho ali, senta com os amigos, come. Tem coisa melhor do que isso, cara. Desfrutar do marido, da esposa. As melhores coisas são de graça, gente. Não é bom? Né? Você pode, gente, é tão bom. Só que a gente complica. E nós estamos sendo enganados, porque o sistema desse mundo é o tempo todo te dizendo que você precisa de mais, você precisa disso, você precisa daquilo, você entra na Shein, gente, eles inventam um produto que você, caramba, não sabia que eu precisava muito daquele negócio. Os objetos, assim, você fica, meu Deus, eu preciso daquele negócio. Mentira, não preciso, né? Simplicidade. Outro princípio de Jesus: diminuir a velocidade. Simples assim.
tão difícil, tão difícil. Sabe, assim, o Senhor tem me parado, assim, tem hora que eu tô... Gente, é sem brincadeira, é tipo um vício. Sem eu perceber, eu já tô fazendo tudo correndo. Aí o Espírito Santo chega e fala: minha filha, para. Respira. Porque você tá correndo. Não dá para ouvir Deus. E aí eu me lembro dos momentos em que eu mais ouvi a voz de Deus, direções tão importantes para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a igreja. Foram momentos que muitas vezes eu estava fazendo faxina, arrumando a casa, andando, orando no carro, fazendo coisas, mas a minha atenção não estava dividida. A minha atenção estava exclusivamente, sabe, no Senhor. Então, isso é muito importante, né? A gente diminuir a velocidade. Não preciso fazer nada correndo, porque enquanto eu faço, eu estou com Ele, né? E uma coisa que é muito séria, assim, que é bem interessante que ele fala, né? Olha o que acontece lá no final de tudo, gente. Jesus resume tudo, né? O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Gente, amar as pessoas exige de nós muitas coisas que nós não temos, né? E a pressa, no livro ele tem essa frase que eu vou tentar traduzir, que ele fala: a pressa mata os relacionamentos, porque o amor exige tempo e a pressa não tem tempo. Olha isso. Quantas vezes a gente chega: não, tudo bem, vamos lá, vamos se falar, mas agora a gente corre, tá todo mundo na correria sempre, e a gente está matando relacionamentos, matando pessoas, né? Então você aí me dá esse exemplo aqui, né, de um casal, né? Imagina que você tem um casamento, a mulher ou o marido chega para o esposo e fala assim: olha, poxa, eu preciso que você me dê que a gente tenha tempo junto, tipo, no mínimo, sei lá, meia hora no dia a gente sentar, conversar, ou no final de semana você me leva para passear, alguma coisa, porque a gente está... E aí imagina se o cara chega e fala para ela assim: não, mas isso não dá, não cabe na minha agenda isso. Qualquer um vai concluir que esse casamento vai acabar. Não tem como sustentar um casamento que o cara não tem, não separa o mínimo do básico, né, de investimento de tempo naquele relacionamento. Gente, com Deus é a mesma coisa. Não adianta eu achar que Jesus vai se encaixar na minha agenda e quando eu quiser, sabe, tá ali, pronto. Não se trata disso, cara. Se trata de eu permanecer. Eu é que tenho que ir atrás. Ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele tem uma aliança que é maravilhosa, que se eu permaneço nele, ele está ali comigo. Agora, se você também não quer permanecer, tá, vai viver a sua vida, né? Vai viver a sua vida, mas não bota às vezes na conta do Senhor: mas poxa, não, eu não estou vivendo minha vida não está perfeita, boa e agradável. Gente, existe algo que precisa acontecer para a gente chegar nesse lugar de plenitude em Deus, né? Então vamos ler esse versículo, né, que fala da renovação da mente. Peraí, deixa eu achar aqui, gente. Aqui. Pode botar aí Romanos 12, 1 e 2. Se puder botar na NA. Esse versículo aí decora, em nome de Jesus, memoriza, repete todos os dias da sua vida, que todos nós precisamos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente lê, não vivam conforme os padrões desse mundo, vou falar alguns padrões desse mundo aqui, muito barulho, muito excesso de informação. Gente, especialmente, jovens e adolescentes aí, that's so important for you. Vício na produtividade, isso a gente, os adultos, né,
Quanto mais melhor, quanto mais rápido melhor. Olha quantos enganos. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre os enganos da mente e como isso afeta aquilo que a gente colhe, sabe? Os frutos que a gente dá. Tem como? Eu mandei no e-mail algumas imagens. Tem como? Será que tem? No e-mail da igreja? Enquanto o Espírito Santo estava ministrando essas coisas no meu coração, outro dia a gente foi na praia. E eu vi, vocês sabem ali em Deerfield que tem aquele pier, né? E aí o Senhor falou assim: olhe para aquele pier ali. Mas ele tipo assim, foi uma coisa bem específica. Olha ali, naquela direção. Você achou, Henrique? Será? Se for muito difícil, tudo bem, não tem problema não, eu explico aqui. É que se tivesse, ia ser legal para ver a imagem, mas tudo bem. Tudo bem, aí eu olhei naquela direção ali, né? E quando eu vi, a base do pier estava assim, tinha tipo uma cruz, né? E outro no meio, assim, os pilares, tá? Da ponte. Tá dando para entender o que eu tô falando? Ah, legal. Tá, então bota aí. Tem 3 imagens, deixa eu ver qual é a primeira. Eu acho que eu tinha tentado botar na ordem. É simples, mas eu acho que vocês vendo vai ajudar assim, a marcar isso na mente para ninguém esquecer. Como que os enganos funcionam na nossa cabeça. Aí, essa outra, a primeira, volta uma, aí. Em nome de Jesus. Aí, boa, Henrique. Volta. Rapidinho, gente. Acho que vale a pena. Ixi. Tinha aparecido, né? Não tem? Só escrever. Não tá, né? Tem que ter aparecido ali. Ok, anyways, tudo bem. A primeira vez que eu olhei, né, pelo ângulo que eu estava, eu vi, os pilares estavam parecendo um X assim e com um pilar no meio. E aí o Espírito Santo falou, não, olha para lá e tal. Então eu já pensei assim, não, interessante, né? Talvez se eu fosse um dia construir um pier, eu faria assim, né? Tipo, na minha cabeça eu pensei, eu nunca teria pensado que em forma de X era melhor. Mas já que fizeram, né? Isso aí, então, aí, ó. Eu falei assim, caramba, ó, tudo bem, vocês viram? Isso, eu falei, cara, que interessante, fizeram um negócio em formato de X, né? Tipo, nunca faria isso, mas aprendi. Olha só, gente, como funciona a nossa cabeça. Aprendi, quando eu for construir um pier, eu vou fazer assim. Aí o senhor falou, não, mas agora olha para o outro lado. Aí, muda aí. Será que dá? A outra que é grande, não, a outra. Não, essa. Aí, quando eu olhei para outra parte do pier, onde Deus mandou, tava assim, né? Eu falei, gente, olha, não era cruz, tinha nada a ver com a cruz, na verdade era assim, né? Aí bota lá a outra. A outra, essa aí. Aí você vê, obviamente, o que tinha acontecido, né? Por causa da perspectiva onde eu estava, dependendo de para onde eu olho, eu vou ter uma percepção, certo? Então, se eu olho só para lá, eu estou vendo uma coisa, e aquilo ali pode virar a minha realidade. Mas é a verdade? Não, né? A verdade estava ali, foi revelada porque Deus teve misericórdia e me revelou. Agora, o que teria acontecido se eu, por conta daquela minha primeira percepção, tivesse construído de fato um pier? Não ia dar bom, ia dar red, como diz então. Ia dar muito ruim. E trazendo para a nossa realidade, muitas vezes eu tenho uma infância, por exemplo, isso dá problema, né? Uma infância que, sei lá, meu pai me maltratava. O engano é que fica gravado na minha mente: os homens não prestam e merecem ser maltratados. Virou uma verdade na minha cabeça.
Quando eu tiver um casamento, eu vou saber tratar um homem como tem que tratar. E aí eu caso. E eu construo a minha vida baseada no engano. Ah, não, porque aí eu trato mal meu marido pra caramba e tô achando que eu tô certa. Porque é assim que tem que fazer, porque eu aprendi assim, porque é assim que eu vi que é o que se faz. Nós chegamos para Deus cheios desses sofismas, enganos. Parece verdade, não parece? Gente, você olha ali, gente, era um X, não é possível. Parece verdade, mas não é. Quem é o único capaz de tirar a gente desses enganos? É o Senhor, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então não tem como eu ter a minha mente renovada e transformada se eu não me expor, não me expuser, sei lá como você fala isso, me expuser ao Senhor, à luz do Senhor, à luz da palavra. Então existem certas regras de vida, certos princípios, valores e diria rotinas e disciplinas que a gente precisa manter, porque eu tenho que entender que eu não sou capaz sozinha nem de identificar esses enganos. Então, assim, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias, né? Dentro dessa cura que... Isso eu já vou terminar para a gente ter tempo também de orar um pouquinho. Dentro dessa mudança toda que Deus tem me freado e com relação à pressa e tudo mais, teve um dia que eu fui orar. Eu estava orando e nem estava orando sobre isso. E o Senhor começou a me lembrar da minha infância. E começou a me mostrar como eu, que tinha na época, sei lá, acho que uns 13, 14 anos, como eu lidei com a quantidade de mortes que a gente vivenciou, eu e minha irmã, nessa fase. Eu perdi meu pai em janeiro, perdi meu irmão em maio, eu já tinha perdido minha irmã. Minha mãe tentou suicídio na época que meu pai morreu. Era muita coisa. E aí, o que o Senhor começou a me lembrar e me mostrar aos olhos dele? Os enganos que começaram a ser formados a partir daquilo que eu via, era a minha forma de perceber o mundo. Eu fui criando vários statements na minha cabeça, né? Várias conclusões. Uma delas era: o tempo é muito curto e a vida pode acabar amanhã. Conclusão: faça tudo o que você tiver para fazer hoje. Gente, adivinha o que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa extremamente ansiosa, achando que eu tinha que fazer tudo, né? O Johnny Hugo sabe, tudo num dia só. Então tudo aquilo que eu preciso realizar para a minha vida eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. É impossível, isso é impossível. E o Espírito Santo começou a me falar: minha filha, com todo o amor do Pai, como é bom estar na videira, gente, como é bom permanecer no amor do Pai, porque com todo o amor Ele não me acusa. Ele não me mostra isso para me derrotar, Ele me mostra isso para me libertar. E Ele fala: minha filha, olha só, eu entendo que você, né, chegou a essa conclusão, mas vamos agora amadurecer um pouquinho mais. Eu vou te mostrar como é que realmente funciona. O tempo é meu escravo. Nada vai acontecer se eu não quiser. Ou seja, enquanto eu tiver projetos e planos para a sua vida, tá tudo certo. Você vai ter tempo suficiente para fazer o que você precisa fazer. E mais, você vai ter tempo suficiente para fazer como deve ser feito, sem pressa. E aí o Espírito Santo, e só Ele pode, gente, falar no mais profundo do meu coração e escrever. Lembra que nós somos cartas vivas escritas pelo Espírito de Deus, certo? Então o que acontece? O trauma, ele tinha escrito em mim coisas, e eu, sem perceber, eu vivia obedecendo aos impulsos às respostas desses traumas, e eu vivia na carne. Olha que sério isso. E quantos anos eu tenho de convertida? Sei lá, 20 e muitos agora, misericórdia. 20 tá. Quer dizer que eu já tá? Não, a gente tá, ó, de glória em glória, né? A
cada dia sendo transformado na imagem do Senhor. E aí o Espírito Santo foi me mostrar, minha filha, olha, por mais que você saiba a verdade, não quer dizer que você obedece a ela imediatamente. Porque muitas vezes essa renovação, ela passa pela cura da alma. Ela passa pelo amor do Senhor, né? Então, isso é um exemplo. Tantas curas o Senhor fez. Tantas curas, sabe? Então eu oro para que realmente o Espírito Santo hoje, enquanto a gente orar aqui, revele no seu coração, sabe? Quais são esses enganos que, como esse X aí que a gente viu, tem te feito inclinar para a carne, tem te impedido de verdadeiramente viver uma vida plena no Senhor, que muitas vezes você nem está identificando. É uma ansiedade, um jeito de agir, é uma necessidade de estar assim. Detalhe, quando eu falei, e aí o Senhor também falou não só sobre a pressa, mas sobre essa ansiedade de querer fazer tudo no mesmo dia, né? Mas também sobre a forma, né, de fazer isso, sobre essa aceleração, né? Então, assim, o Senhor começou a falar, minha filha, tem coisas e que eu aprendendo violino tive que aprender na marra, que não adianta eu querer estudar violino com pressa. Eu tenho que estudar bem devagar, porque é uma técnica tão complexa que se eu tentar fazer igual, isso aqui tá bom, não vai dar certo. Então, assim, existem coisas que Deus quer que a gente faça para Ele, para a obra dEle, que são complexas, que exigem atenção, que exigem dedicação, exigem, sabe, essa coisa da buscar a sabedoria, a meditação, tudo isso requer atenção, tempo, amor. Aí você entende que Deus faz em amor, por amor, com amor. O amor é um estilo de vida. Só que o que acontece é que hoje em dia o mundo já está tão maligno e os crentes, filhos de Deus, estão achando que é normal muita coisa que não é. E o Senhor falou, e eu pensava que essa agilidade, multitask, achava que era muito legal e era a minha personalidade. E o Senhor falou, não, minha filha, você não é assim. Eu nunca te fiz para ser assim. Então a gente tem que abrir mão. Então, gente, é isso. Eu pedi para você ficar de pé, vamos orar e vamos repreender os enganos e sofismas da mente. Amém? Amém, Senhor. Eu quero orar, Senhor, aqui me juntar com os meus irmãos, Senhor, em oração, pedindo por revelação, por discernimento, Senhor, para que o Teu Espírito venha, Senhor, de maneira extraordinária, arrancando todo sofisma, Senhor, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, Senhor. Nós sabemos que na verdade estamos numa grande batalha da mente, Senhor, aonde, Senhor, a gente precisa acordar, Senhor, discernir, arrancar tudo aquilo que nos separa de Ti, todas aquelas práticas, Senhor, que acabam tirando a gente da videira, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não queremos mais andar cansados e sobrecarregados. A Tua palavra diz, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, o Teu fardo é leve e é suave, Senhor. Ensina-nos a andar nesse lugar de descanso, de paz. Senhor, um lugar onde, Senhor, nós contemplamos os nossos dias, e são dias de alegria, Senhor, como o Senhor fala aqui na Tua palavra, Senhor, que nós podemos nos alegrar, Senhor. Isso é tão lindo, Pai. O Senhor fala, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Senhor, ensina-nos a nos alegrarmos. Querido, se a gente não está se alegrando, tem alguma coisa muito errada. Tem uma coisa muito errada. E a gente precisa entender que para os filhos de Deus, o padrão, o normal é a alegria no Espírito. O fruto do Espírito é amor, a alegria, a paz.
longanimidade, que é paciência, ter paciência com o outro, sabe? Ter paciência com você mesmo. Se essas coisas não estão aparecendo, é porque você não está dando fruto, ou não está dando muito fruto como deveria. E duas coisas vão acontecer: ou o Senhor vai te podar para você ter mais fruto, ou você vai ser lançado fora. Em nome de Jesus, que a gente possa hoje ouvir com clareza a seriedade que a gente deveria dar para essas coisas, para a forma como eu organizo o meu dia. Sabe, que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude a planejar nossos dias conforme as prioridades do Teu coração, organizar toda a nossa vida em função da Tua presença, de permanecer na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Querida, eu quero te convidar aqui à frente, se você quiser que a gente ore por você. Se você tem tido dificuldade de manter essas práticas que te levam para mais perto de Deus, sabe? Ou se você sente que não tem sentido alegria nesses dias, se você se sente sobrecarregado, seja em que área você possa ter se identificado com essa palavra, eu quero te convidar, vem à frente, deixa a gente orar por você. Sabe? Porque a unção quebra e despedaça todo o jugo. Creia que a oração tem poder, querido. Venha, se exponha, se coloque, se apresente diante de Deus. Mostre para Ele que você quer mais, que você quer estar conectado nesse lugar que jorra vida e vida plena. Vida plena. Em nome de Jesus existe uma vida plena para aqueles que são filhos do Deus Altíssimo. Enche-nos, Senhor, de Ti. Amém. Se você sentir de orar por alguém, deixa o seu coração atento à voz do Senhor. Amém.
contemplamos a tua glória e então somos transformados. Nos rendemos a ti, Senhor. Arranca todo pensamento altivo, tudo aquilo, Senhor, que nos convence de que não precisamos dessa entrega, Senhor. E por isso, Senhor, nos leva para tão longe de Ti, de que a gente possa compreender, Senhor, quão necessitados somos, pobres, cegos, nus, como fala em Apocalipse, que a gente compre do colírio, Senhor, que nos faz ver, Senhor. Que a gente compre do Teu ouro refinado, Senhor, que a gente aprenda a valorizar o que o Senhor valoriza, Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, como disse Davi, Senhor, a viver dias sábios, dias cheios de vida em Ti. Transforma, Senhor, transforma o nosso interior completamente. Aquele que vivia angustiado, estressado, deprimido, não vai mais viver assim, Senhor. Porque temos em Ti a fonte a jorrar, Senhor. Fonte de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, Pai. Amém. Deixa eu chamar o Mateus aqui, tem a ceia, né? Pode sentar um minutinho. Antes da ceia eu queria... A gente tem hoje um dia especial, um dia de transição para alguns meninos aqui, né? E eles estão hoje saindo da aulinha e começando a participar com a gente aqui, né? Estão aí na transição de idade, né? 12, 13 anos. Queria orar por eles primeiro. Queria orar pelos pais, né? Para que Deus dê sabedoria para vocês também. Eu queria chamar eles aqui. Vem David, Daniel, Arthur, Lorenzo. Vou orar primeiro aqui. Você estendesse as suas mãos sobre a vida deles. Senhor, queremos te agradecer pela vida, Senhor, desses jovens aqui, Pai, esses adolescentes que conhecem a Ti, conhecem o Teu nome, Senhor, mas que podem viver, conhecer e experimentar ainda muito mais, Senhor. Oh, Pai, profetizamos sobre a vida deles, Senhor, uma vida abundante, Senhor, em Ti, Senhor, que eles venham experimentar mais de Ti, Senhor, que nessa nova fase, Senhor, eles tenham experiências contigo, Senhor, diariamente, Senhor, que eles vão Te conhecer não só de ouvir falar, Pai, mas de caminhar, Senhor, de, Senhor, experimentar, de ser usados por Ti, Senhor. Abençoa, guarda a vida deles, Senhor, e Te agradecemos por todo esse tempo até aqui, porque o Senhor os guardou, o Senhor os conduziu, Senhor, até esse momento, Pai, em nome de Jesus. Fiquem aí por enquanto. Vou deixar eles aqui o culto inteiro. Mas eu queria servir a ceia para eles primeiro, né? O primeiro culto deles como, né, aqui. E eu queria chamar os pais aqui para orar e os pais para servir a ceia para eles. Eu vou orar aqui pelos elementos, né? A ceia é o que nos permite ser participante do corpo de Cristo. A palavra fala que aquele que não participa da ceia não tem parte com Ele, né? Então, por isso a gente participa, a gente crê, né? A gente crê, todo aquele que crê que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou e nos limpa do pecado, né? Todos nós que cremos participamos dessa ceia, né? Participamos desse momento onde a gente lembra aquilo que o Senhor fez por nós, onde a gente lembra do sacrifício do Senhor por nós. E
né? Nesse momento eu vou falar diretamente para eles, né? Eu quero que eles, né, esse dia seja especial mais para eles, né? Well, guys, you understand what the supper means, what the communion means, right? That Jesus Christ came, He died for us, He died for our sins, and now we are free, right? You understand that you are free for everything that the world has done for you, everything that the world wants to do against you. You are free for this. Jesus Christ came to free your soul, to free your spirit, to free you from every single evil that comes with this world. And this is a symbol. This is a symbol of His love for us. And today, this is a symbol for His love for you. He died for you. He resurrected for you. And for this, because of this, you can resurrect with Him. You can live a better life. You can live a powerful life in His name. So, vamos orar. Let's pray. Senhor, apresentamos esses elementos aqui, Senhor, diante de Ti, consagramos a Ti esse pão, esse suco de uva, que representam hoje, Senhor, o Teu sangue derramado por nós, o Teu corpo partido em favor de nós, Pai. Que a gente possa receber mais de Ti, Pai, enquanto a gente participa desse momento. Em nome de Jesus, queria pedir para os pais virem aqui, podem servir eles ali. Pode servir, eles podem tomar, não precisa esperar os outros. Hoje a gente que espera por vocês. Podem tomar, podem abraçar. Isso aí, glória a Deus. A gente, Senhor, mais uma vez, que a Tua vontade seja feita na vida desses jovens, desses adolescentes, Pai. Que o Teu poder se manifeste poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os pais podem sentar. Agora eu vou fazer algo diferente. Vou pedir para eles servirem a ceia para vocês aqui. You're gonna serve. Okay? Can you do this? Vai conseguir. O Arthur falou que o primeiro milagre é se ele chegar até o final sem derrubar nenhum suco de uva. Já vai ser o primeiro milagre da ceia deles participando. Já derrubei muita ceia, não se preocupa não. Mas esse é o sentido de sermos corpo de Cristo, de sermos família, né? É servir, né? Eu acho que a melhor maneira deles começarem, né, se juntando a nós é servindo, né? A palavra fala que o Senhor veio para servir. A palavra fala que Ele veio para nos servir primeiro, né? Por isso a gente aprende com Ele, por isso a gente serve. A gente serve uns aos outros. Então você que recebeu aí, está recebendo. Eu queria também fazer uma oração. Eu queria que você, na verdade, tivesse o seu tempo com o Senhor. Você que já recebeu pode ter o seu tempo com o Senhor. A palavra fala: examine o homem a si mesmo, né? Então faça seu autoexame, coloque diante do Senhor aquilo que você precisa dele, aquilo que você...
sonda a minha mente, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Me ajude a seguir pelo caminho reto, Senhor. Oh, Pai, nos conduza pelo teu caminho, Pai, em nome de Jesus. Se você já recebeu, você pode participar, você pode comer. Todos já tomaram, já participaram? Pode tomar. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem já terminou aí, pode sentar. Eu quero chamar a Lara aqui, que é a responsável pelo Kids, né? Kids Ministry. E ela vai poder falar um pouquinho melhor, vai poder conduzir um pouquinho melhor aqui. Bom dia, gente. Hoje é um dia especial pra gente, né? Dia que o coração de mãe também fica apertadinho, né? Que tá vendo os filhos crescendo. O coração da tia que não vai ter eles na salinha, né? Tia Lara, tia Lara. Mas é um bom dia, nós estamos muito felizes com isso. Graças a Deus, é uma honra e um privilégio estar aqui. E essa é a primeira formatura oficial da Four Seasons, né? É isso aí. Primeiro de muitos que virão, né? Então, estamos aprendendo, né? Queremos aprender, queremos sugestões de vocês também para as próximas, né? Graças a Deus. Mas, gente, caminhar com esses meninos é um privilégio. Eu só posso falar isso, é um privilégio. Eu, muito mais, aprendo do que eu ensino, né? E é muito gostoso ver o crescimento deles. Eu queria só resumir para vocês o que a gente fez com eles. Há mais ou menos a gente vem ensinando, né, no Ministério Infantil, os professores, né, ensinando Bíblia, claro, um fundamento. Mas há 1 ano e meio, né, Dé? 1 ano e meio, né, atrás mais ou menos, nós resolvemos começar do zero. A gente falou assim, gente, a gente precisa dar fundamento para esses meninos, a gente precisa ensinar a Bíblia, que a gente viu que tem uma geração que está por aí, que ela tem uma geração que às vezes é muito empolgada, muito apaixonada por Deus, mas a base às vezes está fraca, né? Não sabe Bíblia, não gosta muito, não quer ler, não quer estudar a Bíblia. A gente falou, não, vamos ajudar as nossas crianças a ter esse amor pela leitura da palavra, né? A gente crê que isso é fundamental. Então, a gente fez um programa com eles que começa lá atrás, a gente falou assim, o que é a Bíblia? Né? Como a Bíblia foi formada? De onde que veio? Né? Então, a gente começou do princípio, começamos lá por Gênesis e terminamos agora com os milagres de Jesus. Não chegamos em Apocalipse, mas chegamos até os milagres de Jesus, né? Mas a gente deu um panorama inteiro para eles. Esses meninos receberam um fundamento lindo, um fundamento sólido, né? A gente tem as pastinhas que estão ali, que a gente vai entregar para os pais hoje, para os pais levarem para casa de lembrança. Então, a gente realmente acredita que o Ministério Infantil é isso, né? A palavra de Deus fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela ficar mais velha, ela nunca se desviará dele. Mas eu gosto ainda mais da versão em inglês, que ela fala assim, treine a criança no caminho que ela deve andar e ela não se desviará. Por que treinar? Porque treinar, você não fala, você caminha junto. Que é isso que o pastor Mateus acabou de falar aqui, sobre o serviço, que ele está ensinando as crianças a servir. Então, isso é treinar. Treinar não é da boca para fora. Treinar é falar, vamos caminhar junto, que eu vou te ensinando. E no caminho você vai aprender comigo. Veja como eu faço. Não é faço o que eu falo, é veja como eu faço. Então, a gente crê que Deus tem uma obra linda para essas crianças. Eles vão começar a servir agora, sabe? Ajudem, encorajem quando vocês puderem, sabe? Deem dicas para eles, o que eles podem melhorar. Eles estão aprendendo e a gente, como pais e professores, a gente quer isso. A gente quer uma igreja que é envolvida, né? Que eles estejam todo mundo envolvido nesse treinamento, né? Dessa nova geração.
Então eu quero chamar eles aqui agora. Venham, meninos. O seu. Só lembrando isso que a Lara falou, né? Realmente é marcante. É a primeira turma dos nossos, né? Assim, na Four Seasons Church é a primeira vez que a gente tem, né? Assim, crianças vindo, mudando, né, de status aqui, né? E aqui a gente tem aí o Lorenzo, o David, né, o Arthur. E que bênção a gente poder, né, assim, fazer essa transição com eles e ver como eles cresceram, né? Todos eles, né? O Arthur já é grande desde que chegou, né? Mas mesmo o Arthur, né, que já tem uns 2 anos aí que a gente vê como cresceu, e todos os outros aqui então, os gêmeos pequenininhos agora já estão enormes, o Lourenço também, meu Deus do céu. Amém, glória a Deus. Gente, eu vou convidar vocês a participar desse momento solene com a gente. Meninos, parabéns, Arthur, você está graduado. Vocês vão e abraçam todo mundo aí. Deixa todo mundo abraçar. Eu sei que adolescente não gosta de abraço. Gente, antes de ir embora, a gente vai ter um bolinho aqui. Vai ter, não foi isso? Tem, né? Tem. E para os aniversariantes do mês também. Então, por favor, eu vou encerrar aqui. E aí os aniversariantes já vêm para cá com eles. A gente vai celebrar aqui, cantar o parabéns, tá bom? Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse culto, a tua presença, Senhor. Pedimos que a tua mão nos guarde, nos leve em paz e segurança. Nos dê uma semana, Senhor, na tua presença, Pai. Que a gente aprenda, Senhor, a slow down, a confiar em Ti, a caminhar de acordo com a tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aniversariantes de agosto.